Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Praça Charles Miller. Estamos começando aqui a nossa tarde de debates aqui da Feira do Livro, nessa segunda-feira. O céu já está ficando mais azul, o frio está deixando aqui a praça e a gente vai se juntando para um dia inteiro de debates aqui a partir de agora, tá? Nós vamos começar agora e até às 19h vai ter coisa aqui. E essa é a primeira mesa de uma faixa da programação que a gente montou aqui para durante a semana, voltada especialmente para professores, educadores, pais também, pessoas que estão interessadas nas questões ligadas à educação. É um compromisso nosso o debate sobre educação no Brasil. Não tem educação sem livro e não tem livro sem educação. Acho que são partes da mesma solução, vamos dizer assim. Então, a gente está com essa faixa que todos os dias vai trazer um tema que está sendo discutido, que está sendo vivido nas salas de aula. Hoje nós vamos falar do racismo, né, e do antirracismo. Ao mesmo tempo que as escolas brasileiras têm ainda o racismo como uma presença cotidiana, elas também têm procurado encontrar saídas, procurado criar ambientes de conversa interno e externo também, às vezes de maneira mais contínua e constante, às vezes diante de desafios e crises que aparecem, né? Então a gente vai falar sobre isso. Nós vamos ter também debates sobre a crise climática e o racismo ambiental, também toca o mesmo tema, mas essa questão em Porto Alegre expôs como as populações vulneráveis ficam mais expostas às catástrofes no nosso país e no mundo inteiro. Nós vamos ter também debates sobre telas. A onipresença do celular também é um tema que tem tirado o sono, né, literalmente, de pais e filhos, né, criando muita ansiedade dentro e fora da sala de aula. Então nós vamos ter essa discussão aqui também. E além disso, nós vamos ter uma faixa de programação sobre livro, leitura e bibliotecas, que está sendo organizada pela Diane Mello e pela Patrícia Auerbach. Então nós vamos tratar de acervos de biblioteca, sobre mediação de leitura, sobre a literatura LGBT na escola e na biblioteca escolar, né? E vários temas para quem se interessa pelo universo do livro e da leitura. Então é a nossa contribuição e nosso convite aos educadores que se juntem a nós. E nós estamos nos juntando a vocês. A gente tem aqui também um programa especial para professores, eu queria convidar vocês a participar. Quem é professor tem vantagens oferecidas aqui pelos nossos expositores. Então, basta você fazer um cadastro lá na 451, no site da revista, tem um formulário. Você faz um cadastro, pode se credenciar como professor aqui na nossa recepção e, mostrando a sua credencial, você pode receber benefícios nas livrarias, nas editoras, atendimentos especiais, exemplares de cortesia. Enfim, cada expositor bolou algum tipo de ação diferente. Então, eu convido vocês a participar dessa ação, tá bom? Então, eu vou chamar aqui para o palco os nossos convidados. Edneia Gonçalves, seja bem-vinda, Edneia. Tudo bem? Edneia vai ser apresentada pela mediadora, mas, enfim, trabalha numa parceira importante nossa aqui, a Ação Educativa. Muito obrigado pela sua presença. Eugênio Lima, nosso segundo convidado. Seja bem-vindo, Eugênio. Tudo bom? Seja bem-vindo. Eugênio participou pioneiramente da primeira edição da Feira do Livro. Ele fez um slam, ele é DJ, entre muitas outras habilidades, e está aqui com a gente para tratar do racismo e antirracismo. E a grande Bianca Santana também, que já está no comitê curatorial da feira, né? Ano passado ela fez foi uma mediação que você fez. Foi a Juliana Borges, que é a nossa colunista, fez a mediação. Foi entre você e a Sueli Carneiro, que é onde a Bianca trabalha na Casa Sueli Carneiro, que acaba de fazer um belíssimo festival, inaugurando a primeira edição, né? Quer falar um pouquinho como foi, rapidinho? Foi super lindo e dá para ver nas redes. Tudo tá no YouTube? Registrado. YouTube, Instagram, acho que até TikTok. Foram alguns dias de debates ali, em homenagem à Sueli, em todos os temas que ela sempre tratou na vida. Muito bem, parabéns, Bianca. Então, vamos lá, vamos em frente. Obrigado.
Muito obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo que está trabalhando aqui na organização, na produção dessa feira linda. Muito obrigada a vocês que vieram numa segunda-feira, às 15h, férias escolares. Muito obrigada. E obrigada, principalmente, Edneia e Eugênio. Eu estou assim, ansiosa por ouvir vocês. Sou muito fã de ambos. E não conheço pessoas melhores para nos provocarem, inspirarem, ensinarem sobre esse tema. Então, Edneia Gonçalves é socióloga, educadora e coordenadora executiva da Ação Educativa. E o Eugênio Lima é DJ, ator MC, pesquisador da cultura afrodiaspórica. A gente tem mais ou menos 1h15 aqui para essa conversa. Então, na primeira hora, a gente vai ouvir primeiro a Edneia, depois Eugênio, depois eu vou fazer algumas perguntas para eles, privilégio do lugar de mediadora, mas vocês podem também mandar perguntas, desde o início. As perguntas vão ser por escrito. Então, se você... quem não sabe escrever pode pedir ajuda para alguém que está perto. Não, mas aí a gente tem bons mediadores. O pessoal que está com os papéis pode ajudar a fazer a pergunta, e aí é só entregar para mim e eu faço a pergunta ao final. Mais ou menos 15 minutos finais para as perguntas. Então, vamos começar. Edneia, racismo e antirracismo nas escolas, por favor. Oi, gente. Primeiro, queria muito agradecer o convite, porque eu acho que poder estar numa praça cercada de livros e de pessoas que vieram para cá para trocar e falar sobre assuntos importantes como esse tem que ser celebrado. Então, eu queria muito agradecer o privilégio de estar aqui com o Eugênio, parceiro, referência e interlocutor de muito, muito tempo nesse assunto, e Bianca, que é isso, tem nem roupa para isso, né? Muito amor envolvido. Então, vamos lá. Racismo e antirracismo na educação. Eu acho que um jeito bom de começar essa conversa é pensar um pouco qual que é a função social da escola. Porque, quando a gente se coloca como interlocutores dessa função social, o restante é a implicação. Para mim, a função social da escola é construir possibilidade de aprendizagem significativa para todas as pessoas. Para poder conseguir construir essa aprendizagem significativa, eu tenho algumas condições, né? A primeira condição é olhar para a equidade como uma possibilidade de manifestação de qualidade educacional. Então, eu tenho que olhar a diferença de forma positiva para poder pensar em propostas, projetos que deem conta dessa equidade. Mas, para isso, eu preciso também utilizar todos os instrumentos metodológicos, todo o conhecimento que nós já acumulamos no campo da educação, para articular, de um lado, esse conhecimento sistematizado pelas áreas de conhecimento, esse conhecimento que é da sociedade como um todo, de forma equilibrada, de forma horizontal, com outro conhecimento, que é o conhecimento construído pelas diferentes culturas, pelas diferentes experiências, pelos diferentes povos que construíram a nossa identidade, construíram a nossa história. E aí é que o bicho pega, porque está no território esse conhecimento. Está no território e está na memória esse conhecimento, e nem sempre, e quase nunca, a escola está preparada para fazer de forma horizontal essa articulação de saberes. Se, por um acaso, acontece um desequilíbrio de você achar, de um lado, que os conhecimentos que foram sistematizados pelas áreas de conhecimento, eles são mais importantes do que os conhecimentos que estão nos terreiros, os conhecimentos que estão na memória da população negra, o conhecimento que está na memória da população indígena, eu vou trabalhar a partir de hierarquia de saberes. E hierarquia de saberes é o quê? Racismo. E é disso que se trata. Então, esse é o ponto de partida. A partir do momento em que se hierarquiza
saberes, experiências de mundo, nós estamos trabalhando na nivelação e na padronização a partir do racismo. E aqui no Brasil, quando a gente pensa na educação escolar, a gente tem que voltar lá na matriz da educação escolar. A escola que nós conhecemos hoje, e eu estou falando a história bem no geral, não estou diferenciando aqui escola pública de escola privada. Lá atrás, lá na matriz, ela não foi construída pensando em resolver desigualdade. Porque o sistema educacional, assim como o sistema jurídico, o sistema político, foi construído num ambiente colonial e escravista. O compromisso dessa educação fundada no escravismo, fundada no colonialismo, é a manutenção de privilégios intergeracionais. E a educação ela tem um papel importantíssimo nessa manutenção dos privilégios. E aí é a partir daí que a gente começa a pensar por que nós chegamos aonde chegamos, denunciando racismo o tempo inteiro, sabendo que estamos numa sociedade estruturalmente racista, mas achando que a educação ela tem a capacidade ou a possibilidade de não fazer parte desse ambiente racista. A gente tem uma visão muito romântica da escola, gente. Muito romântica. E nós, educadoras e educadores, mais romântica ainda. A gente fala, não, tem racismo lá fora, mas aqui dentro? Aqui não. E aí a gente pergunta, né, o que acontece com o racismo que está em todos os lugares e chega na escola, fica assustado e vai embora? Racismo é tinhoso, gente. É tinhoso. Ele está presente no currículo, ele está presente na gestão escolar, ele está presente na forma como nós organizamos os processos formativos, está presente na forma como os governos, como as secretarias, sistematizam seus planos de formação e seus planos de trabalho, mas, sobretudo, está presente na experiência escolar das pessoas. Construir uma educação antirracista passa por, primeiro, admitir que ela não existe ainda. Ela está sendo construída. O que nós temos hoje é uma educação racista. Essa construção da educação antirracista, ela não pode ser vista como uma responsabilidade da população negra e nem da população indígena. Nós estamos construindo há séculos o antirracismo. E pensar em educação antirracista traz também um outro compromisso, que é a gente assumir que antirracismo não é um sentimento. Eu não acordo plenamente antirracista. Não é uma coisa que você pede para o outro. Fala, olha, me ensina a ser que eu vou... Agora, a partir de agora que eu sei que existe, eu vou sair distribuindo antirracismo para todo mundo. Antirracismo é ação. É ação. Só que antes da ação tem intencionalidade. A intencionalidade, ela exige planejamento, ela exige, sobretudo, no caso do Brasil, muita coragem, que é o que o movimento negro brasileiro tem dito há muitos séculos, para a gente repensar a nossa história. Hoje, quando a gente participa de grupos que estão discutindo a educação antirracista, que estão propondo uma educação fortemente baseada nesse conceito, a gente se pergunta, mas o que é educação antirracista? Porque é essa pergunta que tem que ser feita. Para mim, é uma educação que ela tem a exigência de 2 compromissos. O primeiro compromisso da educação antirracista é assumir que a sistematização dessa história do Brasil, do fio condutor da história brasileira, que chega até um ideal de democracia, passa pela resistência negra e pela resistência indígena. O jeito de se contar a história do Brasil, que é ancorado no antirracismo, é a partir da resistência. Se eu for pensar nisso, eu vou ter que pensar, por exemplo, que a abolição do escravismo,
formal aqui no Brasil não foi obra de brancos heróis. Foi uma condição, um contexto econômico impulsionado, sobretudo, por abolicionistas pretos e quilombolas. A gente tem que pensar que, quando a gente fala hoje sobre, por exemplo, o movimento quilombola, nós não estamos falando de negros fugidos. Nós estamos falando da possibilidade de você experimentar um ideal de liberdade baseado na resistência permanente e coletiva às opressões. Isso tem a ver com quilombo. E isso faz com que a gente chegue numa outra característica da educação antirracista. A educação antirracista, ela é, sobretudo, extremamente complexa, porque ela questiona um importante pilar da nossa educação no Brasil, que é o lugar da educação na luta dos movimentos sociais. A gente tem, e eu falo a gente porque eu sou professora há 40 anos. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, ninguém me disse que eu tinha que fazer algum tipo de diálogo com a comunidade. Eu só descobri isso porque eu caí na educação popular. E a educação popular, ela está o tempo inteiro assumindo que o outro sabe. O outro tem um conhecimento que eu não tenho. Então, eu vou ter que aprender como utilizar os instrumentos que eu tenho da minha formação pedagógica, da minha formação de anos nas universidades, para poder fazer emergir o conhecimento. Se eu estiver falando a partir de um movimento social, como o movimento negro, vai ser mais fácil fazer isso. Porque o movimento negro, ele nos ensina a fazer com que o conhecimento emerja a partir do diálogo. E o diálogo é intergeracional. Esse respeito à ancestralidade, que é um dos valores civilizatórios afro-brasileiros, nós, professoras antirracistas, utilizamos o tempo inteiro. A capacidade de você escutar e buscar na memória das pessoas, na memória familiar, na memória do movimento, um jeito de se estar no mundo diferente daquele que é hierarquizado. Então, pensar a partir dessas coisas, desses fundamentos, faz com que a gente tenha menos fantasias quando a gente olha a escola, mas a gente coloca a escola no lugar central de ter como função construir conhecimento para todas as pessoas. E todas as pessoas são negras, são brancas, todas essas pessoas são indígenas, e a gente começa a olhar essa responsabilidade com muito mais apuro e com muito mais exigência de educação digna, de educação de qualidade, e educação de qualidade para todo mundo. Educação de qualidade para todo mundo tem que também fazer parte da experiência das pessoas, das crianças, dos jovens, dos adultos e idosos pretos. A gente não precisa levar da experiência escolar somente os traumas, que é o que tem acontecido há muitas gerações e continua acontecendo agora. Eu acho que é isso que eu queria falar no começo, e aí a gente vai dialogando. Obrigada, gente. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Depois da Eudinéia fica difícil falar. Mas eu vou falar mesmo assim, porque eu sou metido. Entendeu? Que é o seguinte, eu queria fazer um recorte a partir de uma experiência que é ela é muito comum a jovens negros, e eu também já fui um jovem negro, na escola. O racismo escolar, o racismo vivido pelos jovens negros na escola, é imenso. Eu vou relatar, assim, eu sei que isso parece chover no molhado, mas que é muito importante categorizar que eu até brincava assim, tem muitas escolas falando, não, era uma formação de, não, tem que montar uma liga das escolas antirracistas, não sei qual. Olha, antes de a sua escola entrar na liga das escolas antirracistas, tem que entrar na liga das escolas racistas. Você tem que primeiro assumir que é racista, aí você sobe, joga na segunda divisão, aí depois você sobe para a primeira divisão para poder discutir o antirracismo. Porque esse jeito de discutir antirracismo é muito racista.
E parte do primeiro pressuposto, que é a ideia de que pessoas, e aí sim eu vou fazer um recorte, é óbvio que a gente pode falar isso, escolas é muito grande, mas eu posso fazer um recorte das escolas particulares do Estado de São Paulo, ou pelo menos da cidade de São Paulo, que eu tenho conversado há algum tempo, que é uma ideia que já vem de prima, que é assim, nós, e aí tem um nós aí que não me inclui, nós, brancos ricos, vamos salvar o mundo do racismo, agora que descobrimos que o racismo existe. Não. É como se o racismo fosse um interruptor. Eu vou apertar o interruptor do antirracismo e agora vai iluminar. Porque eu não sou racista. Nossa, jura? Você não é racista? Meu Deus do céu. Não faz mais que obrigação. Só que o antirracismo, e eu entendo isso daí já como uma provocação, foi uma maneira dos movimentos negros afrodiaspóricos poderem incluir pessoas na luta que não são as pessoas racializadas. Porque o movimento negro não luta por antirracismo. Ele luta por liberdade, por emancipação, por reconstruir a história, por reparação. O antirracismo ele já pressupõe a ideia de que pessoas brancas podem entrar na luta. Mas, para isso, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. E aí, essa frase famosa da Angela Davis, que pode não ter sido a primeira pessoa que falou isso, mas ela sistematizou muito bem esse conhecimento. Porque é ação, como a Edneia falou, é ação. Então, não adianta ter uma ideia, eu tenho uma ideia antirracista. Se ela não for praticada, ela é mais um documento racista. E isso parte da própria experiência. Se a gente fizesse aqui, tipo, eu não sei se todo mundo frequentou a escola, né, e vejo pessoas que, para mim, né, se reconhecem como negras, mas também não vou ficar aqui fazendo, não sou o porteiro de Wakanda, né? Então, sabe, tipo, não, porteiro de Wakanda, quem vai entrar, quem não vai. Mas, assim, eu duvido que uma pessoa negra que estudou numa escola fale, não, eu nunca passei racismo na minha vida. Na minha escola, não. Eu da minha vivência escolar, racismo é uma coisa que só descobri quando os brancos me contaram que havia isso. Não tem ninguém que fala isso. Só que você podia não nominar, você pode não reagir, você pode ficar triste, você pode ficar traumatizado, você pode silenciar. Ou você pode também discutir isso em grupo, com outras pessoas negras, com outras pessoas racializadas, com pessoas indígenas, e ver qual é a experiência que isso coloca. Mas isso também, por si só, não movimenta a educação numa direção antirracista. Ela só consegue fazer isso quando você consegue tentar entender que é preciso modificar a estrutura. E aí que é o complexo, porque no primeiro momento fala, não, mas, pô, você quer o quê? O Brasil teve 400 anos de escravidão, você quer que a gente resolva em 5 anos? Não, vai demorar quanto? Mas 100? Todo mundo aqui é tipo, Moisés vai viver 300 anos? Não. Então, essa urgência, ela é parte da ideia da ação. É óbvio que a gente não consegue resolver o problema de 400 anos em um dia. Mas é óbvio que a gente não tem esse discurso, vamos dar tempo ao tempo, porque ter tempo para dar tempo ao tempo é muito privilégio. Às vezes é muito privilégio. Então, a urgência do tema, ela movimenta. E aí eu digo para as pessoas que são pais, mães, responsáveis, ou que têm sobrinhos e tudo, uma coisa é o racismo que você sofre na escola. Agora, quando isso acontece com seu filho, com a sua filha, aí o bagulho fica sinistramente mais complexo. Porque, sabe aquela frase do Emicida, eu quero que as crianças negras se deparem primeiro com a sua potência e não com o racismo no seu primeiro contato? Então, isso não aconteceu com a minha mãe, não aconteceu comigo e não aconteceu com os meus filhos. Se eles tiverem filhos, talvez aconteça com meus netos, eu não tenho tanta certeza. Então, falando em intergeracional, a gente está falando de 4, 5 gerações onde o racismo chega primeiro te determinando. E ele acontece muitas vezes na rua, sim, é óbvio que é um mundo cão, mas ele acontece sistematizado na escola, porque você vai lá todo dia. Eu me lembro de uma experiência dos filhos do professor Kabengele Munanga, que a gente estudou junto em Natal, nos anos 80. Nos 80, exatamente em 1980. A gente estudava juntos numa escola chamada John Fitzgerald Kennedy, em Natal. E eles não falavam português. Né? Eles tinham acabado de chegar da Bélgica, na verdade, e nenhum dos meninos falava português, nem o Bucaça, nem o Ilunga, nem o Colela, todos não falavam português, nenhum falavam.
a primeira palavra que eles aprenderam em português foi não. Sabe por quê? Porque todos os dias eles eram chamados de macacos. Todos os dias. E essa é a experiência formadora. Então, quando isso acontece dentro do ambiente escolar, isso é um negócio que potencializa muito. Ele potencializa muito, porque você começa a interiorizar a posição de subalternização e começa a interiorizar uma posição de vítima. E você não tem, você dificilmente consegue sistematizar isso, porque você vive num país também, que esse é importante colocar, onde se foi cantado em verso e prosa, depois da sua abolição do escravismo, que ele poderia, a partir de uma construção, sabe lá Deus como, do mesmo jeito que era muito louco a gente acreditar, não fazia nem 50 anos que tinha abolido a escravidão, a gente já era moderno, e aí, além de moderno, a gente é uma democracia racial. Não tinha nem democracia, mas racial a gente já era. Uma democracia racial, ou seja, que a questão da racialidade, das raças estariam harmonizadas no nível simbólico. E como a gente também tem isso, né, a educação que se propõe a ser uma referência como espaço de realização do ser, ou seja, que a gente alinha essa educação a um campo progressista, o campo progressista também acreditava que o Brasil não tinha racismo e que o racismo não era um problema para ser discutido. Então, é nesse país. Então, é mais complexo você propor uma educação antirracista. E é óbvio que, do mesmo jeito que é muito difícil que uma criança negra, no primeiro contato com o racismo, ela responda como se ela fosse o Malcolm X com 22 anos, é muito difícil que a escola esteja preparada para enfrentar todos esses vetores. Então, por isso que a construção ela tem que ser coletiva. E aí, nesse ponto, eu vou fazer só uma parte para falar da experiência concreta, não como aluno, mas como pai de jovens que estudaram e estudam ainda, que é a formação da comissão antirracista dos pais, mães e responsáveis do Colégio Equipe. Que tem muita gente aqui da escola, tem muita gente aqui da comissão. Por quê? Por que eu acho que ela é exemplar? Porque ela parte de um desejo muito concreto, de uma provocação muito concreta de uma mãe preta chamada Ive. E ela parte de uma provocação muito concreta porque ela não se via espelhada nem nas políticas da escola, nem também espelhada no corpo. O Guga não era espelhado no que seria a maioria da escola. Porém, ao mesmo tempo, ela acredita no projeto educacional, porque senão não tinha colocado a criança dentro da equipe. Porque ela não pegou assim, vou jogar a criança, caiu a equipe, sorteei. Como eu também não fiz isso. Então, para pais que colocam seus filhos em escola, você é corresponsável dessa história, porque você está assinando o projeto pedagógico da escola também, porque você colocou seu filho lá, sua filha lá. Então, como é que você vai fazer esse enfrentamento sem destruir o castelo inteiro e, ao mesmo tempo, sem ser passivo nessa relação? E aí eu digo, nenhuma escola está, de fato, preparada para enfrentar essa questão, mas ela precisa ser enfrentada. E no Equipe a gente conseguiu, e está conseguindo, a duras penas, enfrentar essa questão de frente. E tem marcos que eu acho que são... Porque, como ex-aluno do Colégio Equipe, eu tive uma experiência coletiva lá, e um reconhecimento coletivo, né? O Equipe, na época que eu estudei, tinha 80, eu sei que talvez pode ser específico, mas eu acho que no final vocês vão entender. Eu tinha 80 alunos quando eu estudei no colégio inteiro, entre fundamental, que não chamava fundamental, e o ensino médio. Eram 80 pessoas. Dessas 80 pessoas, tinham 5 famílias negras, que eu vou nominar aqui porque eu acho que é bom, é ancestralidade também. É a minha família, a família do Bucaça Caminguelê, a família do Tchê Leal e a família do Mário. Essas são as 4 famílias, as quinta não eram 4, eram os 4, não. E a quinta eu esqueci, eram 4 mesmo, eu errei a conta. Dessas famílias, eu conheço todo mundo. E todo mundo era amigo. Então, é um negócio meio idealizado, porque ser amigo de todas as pessoas negras da escola, isso quer dizer que tem poucas pessoas negras na escola, porque você não pode ser amigo de todas as pessoas negras do mundo. Eu não sou amigo de todas as pessoas negras do mundo. Isso só demonstra que há poucas pessoas negras na escola. Mas como o universo é 80, se você for 10, é mais que 10% da escola, né? Então, essa estrutura de
elaboração coletiva foi fundamental para a formação. E a gente tinha espelhamento, a gente tinha ex-aluno também que era negro. Né? Um do ex-aluno, que eu não vou continuo falando, que fez sua passagem, que é um cara super importante nessa formação, de ter alguém para se espelhar, é o Escova, que estudou na equipe, que fez a sua passagem agora há pouco tempo. Então você tinha espelhamento, mas ao mesmo tempo você tinha pouquíssimos professores negros. Você tinha o Aguinaldo, que era uma referência, que era um professor negro, um dos fundadores da equipe, você tinha o Alceu, e você tinha a Bel, que era uma professora e que era jogadora da seleção brasileira de basquete. Então, você imagina o que era isso um garoto de 15 anos de idade. A Bel era uma deusa. Essas referências são fundamentais para você conseguir criar a ideia de pertencimento. Mas isso não quer dizer que, nos anos 80, a equipe tinha uma educação antirracista. Isso quer dizer que nós, negros, conseguimos nos reconhecer. Para você criar uma sistematização, você tem que democratizar a estrutura. E aí, num lugar onde a maioria das pessoas é branca, esse lugar fomenta racismo. Quando você olha para a estrutura e você vê funcionários em determinadas estruturas, em determinados trabalhos, que você só reconhece pessoas negras nesses determinados trabalhos, ele fomenta o racismo. Quando você vê um corpo docente e um corpo discente que também está espelhado completamente invertido em uma maioria branca absoluta, ele fomenta racismo. E é difícil enfrentar essa questão. Porque você tem que mudar a maneira de enxergar as coisas. Por isso, quando a Edneia fala assim, se é hierarquizado, ele contém estruturalmente o racismo, é verdade. E tem mais uma coisa, a gente tem que sempre lembrar, e eu gosto de lembrar dessa história do Fanon, quando ele fala assim, você tem que sempre pensar que a gente está dentro de uma sociedade que espelha o projeto colonial. E na colônia, a causa é a consequência. Então, o indivíduo é rico porque é branco, e é branco porque é rico. A superestrutura também faz parte da infraestrutura. Então, você fomenta isso. E esse processo, ele não pode ser romantizado, ele é feito de idas e vindas, ele é feito de conflitos, ele é feito de recursos, ele é feito de avanços. Então, por exemplo, eu considero o equipe ter contratado uma coordenadora negra um profundo avanço. Assim como eu acho que quando a Escola da Vila contratou um diretor negro para a Vila das Juventudes, um profundo avanço. Como eu acho, quando se fomenta dentro da escola e se cria um coletivo antirracista de alunos, alunas e alunos dentro da escola, isso é um profundo avanço. Quando a escola dialoga com o movimento social para criar um programa de bolsa, isso é um profundo avanço. Quando a comissão antirracista do Colégio Equipe não desiste de batalhar o que a gente acha que tem que ser 50% de alunos negros na escola inteira, descolonização do currículo, uma contratação plena de professores e um compromisso público com todos os protocolos para quais são as situações e como proceder nessas situações de racismo, porque o racismo continua acontecendo, não desligou o botão, porque ele é estrutural e as crianças são educadas a olhar outras crianças indígenas, negras, ou elas são diminuídas, subalternizadas, isso é independente. Não é independente, mas isso é correlato com a posição da escola. Né? Mesmo quando a escola é contra, isso acaba se repetindo. Isso tudo é um processo político, dialético, que precisa muito, 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 muito esforço para modificar as estruturas. E uma das coisas principais, que para mim é o que eu estava conversando com a Edneia, a Bianca já sabe que a gente já conversou sobre isso, que é o seguinte, eu me recuso a compreender dentro desse programa antirracista, o que eu estou chamando desse antirracismo neoliberal, que é selo de qualidade. ISO 9000, sim. Aqui na minha escola, racismo, estou fora. Nunca racismo. Pá. Não. E que é a ideia de que o antirracismo é a maneira que a gente encontrou para educar crianças brancas a viverem melhor em sociedade. A despeito do sofrimento das crianças racializadas. Como é um processo dialético, e ele leva tempo, se nesse embate as crianças negras sofrerem, não tem problema, faz parte da construção dialética. O movimento social é de enfrentamento, idas e vindas. Então, as crianças negras elas são
uma espécie de laboratório do projeto antirracista. Não. A educação antirracista tem que colocar a segurança das crianças negras e racializadas no centro da questão. Esse é o centro da questão. É por isso que é necessário ter protocolo, é por isso que é necessário ter espelhamento no corpo docente e no conjunto dos alunos da escola. E é por isso que é necessário que se ligue com o movimento social. E movimento social que sistematizou a luta antirracista no Brasil chama movimento negro. Não sei qual é o outro nome que a gente pode dar. Né? Tem algum outro? Não, deve ter. Movimento indígena. Né? Mas ele é... E isso é muito difícil, porque isso é enfrentamento. E aí tem uma coisa que é muito difícil, que nem sempre a comunidade escolar abraça essa ideia. Porque existe um conjunto de pais muito sensíveis e mães muito sensíveis que acham que já são suficientemente antirracistas, já tem o seu selo ISO 9005, entendeu? Meu filho nunca cometeu racismo com ninguém. E aí tudo bem não participar, tudo bem não apoiar, tudo bem não discutir. E aí você se mantém as mesmas estruturas de privilégio e as mesmas estruturas que acabam vilipendiando as crianças negras e desumanizando também as crianças brancas. E se pareceu muito pesado essa história, é só pensar nos casos de racismo recente que você ficou sabendo na escola particular, não com seu filho, porque no seu filho nunca acontece, com o filho do outro, com o filho da outra, com a prima, com o sobrinho. E lembrar que, além disso, essas crianças, quando crescem, que nem o meu filho, assim, do Jorge, que estuda na equipe, falou quando tinha 10 anos de idade, pai, por que quando eu tiver 17 a polícia vai me matar? Eu falei, o quê? Não, porque a polícia mata jovens negros. Por que quando eu tiver 17 eles vão me matar? Eu falei, não, filho, não é assim. Não é bem, não é isso que a gente está falando, não é isso. Então, é essa sociedade que a gente vive. Então, ele, quando tinha 10 anos de idade, ele veio me perguntar isso. Então, não é uma questão de sentimento, não é uma questão de empatia, é uma questão concreta. Se a gente quiser viver realmente no ambiente democrático, se a gente quiser realmente construir uma sociedade que ela seja emancipadora, a discussão e o desmanche das estruturas racistas, ele tem que estar no centro dessa questão. E como diria, você não consegue, né, não tem, sem a educação, você não consegue mudar coletivamente isso. A discussão tem que ser essa, porque esse é o campo exato para poder que essa discussão seja feita. Me alonguei um pouco, desculpa, mas é isso. Valeu. Muito obrigada. Já chegou aqui uma primeira pergunta, então vocês podem ir mandando mais perguntas, eu vou reunindo aqui. Queria te ouvir um pouco mais, Edneia, sobre um ponto que você levantou no início da sua intervenção, quando você falou sobre equidade e qualidade. Porque, muitas vezes, o que a gente ouve é: eu adoraria ter pessoas negras nessa função, mas a gente não tem tanta gente negra assim bem preparada. A gente ouviu isso na semana passada, não é? De novo. E, tantas vezes, é como se trabalhar a temática racial na escola fosse algo ruim, porque vai deixar de trabalhar algo que é muito importante. Então, se você puder falar um pouco mais para a gente sobre qualidade e equidade, agradeço. Eu acho que a primeira coisa a ser dita é que o que é qualidade está em disputa, né? Sempre esteve em disputa o que é qualidade. Eu acho que o Eugênio falou disso muito bem. Se você se contenta em olhar um ambiente, em olhar um grupo, em olhar uma estrutura totalmente branca e achar que isso é o normal, é o que tem para hoje, o mínimo que eu posso dizer é que eu preciso saber quais são os seus indicadores de qualidade. Quando a gente olha para a história do Brasil, e eu vou voltar lá atrás, quando eu falei da necessidade da gente repensar a construção da democracia no Brasil, porque o grande desafio hoje da democracia é o racismo. Se o grande desafio que a gente enfrenta hoje, quando se fala em democracia, é o racismo, não dá para a gente começar a dizer que
está faltando, mas eu não sei onde é que está, eu não sei como é que funciona. Não, todo mundo sabe como funciona. Todo mundo sabe quais são os indicadores. Todo mundo sabe que, quando a gente fala em qualidade relacional, em se tratando de relações raciais no Brasil, a gente olha para a equidade não só como valorização da diferença. A gente olha para a equidade como a possibilidade de se construir relações igualitárias a partir das experiências das diferenças. Se a população negra, aqui no Brasil, ela vivencia, desde o momento da escravização, um apagamento da história anterior ao período colonial, uma história anterior à escravização de um continente, e a gente não estuda esse continente para saber o que tinha antes, a gente vai se contentar com o que virou depois. A gente vai se contentar com a imagem, a gente vai se contentar com o desenho estrutural que o Brasil tem hoje, que não é só um desenho imperfeito, ele é perigosamente errado. As relações que a gente estabelece, por exemplo, quando a gente vai pensar em escola, e o que essa escola ela tem como componente para enfrentamento das desigualdades, passa pelo corpo preto, que precisa estar representado em todos os níveis, mas passa também por uma outra ideia, que é a ideia de que, com a diferença, eu consigo me ver como incompleto. Se eu sou do campo da educação, e no campo da educação isso precisa, gente, ser levado muito a sério. Se eu sou do campo da educação, eu tenho uma experiência como estudante, eu tenho uma experiência também como professora, mas eu tenho uma experiência como ser humano. A minha humanização, ela é desenvolvida a partir da forma como eu me relaciono com os outros. A forma como a população negra construiu essa experiência de mundo aqui no Brasil é a partir da violência e da opressão. Essa experiência de violência e de opressão, ela, em nenhum momento, a gente está dizendo para ser esquecida. A gente está dizendo que ela é muito importante para a gente buscar nos nossos currículos, por exemplo, o que ela impediu de ser espelhado. E, nesse momento, a gente tem pensado muito, e não falta material para a gente fazer isso. A História Geral da África foi escrita por africanos. Kabengele Munanga está ensinando a gente até hoje sobre esse racismo como crime perfeito. Mas a gente precisa buscar, nessa experiência de ser negro no Brasil, um conhecimento de lidar com a opressão, de lidar com um conhecimento que a escola não admite e não vê como um conhecimento paritário com outros saberes, a forma de se construir qualidade educacional. Quando a gente fala hoje que a escola ela tem que ser repensada, a gente fala olhando para dentro da escola, e aí eu vou pensar, por exemplo, qual que é a diferença entre bullying e racismo, para eu poder ver como é que a gente trabalha o que é violência individual e o que é coletivo. Eu vou ter que olhar o acervo que a gente consulta, e a gente vai buscar num acervo que não é um acervo tão comum dentro da escola, que é o acervo da memória das nossas antepassadas. Então, eu quero saber qual é a música que se cantava, eu quero ouvir quais são as histórias que os terreiros têm para nos contar. Eu vou ter que pensar, hoje, no Brasil, o lugar do racismo religioso na manutenção das diferenças e da desigualdade, porque você transformar diferença em desigualdade também é uma ação coletiva, que passa pela religiosidade, que passa pela forma como nós temos visto a formação de professores, passa pela academia, passa pela forma como nós pensamos politicamente o lugar da escola e a formação dos professores. Então, hoje, quando a gente fala em equidade, a gente não está falando só que é legal ser diferente. O que a gente está dizendo é, quando nós não olhamos diferença como forma possível de se construir experiências paritárias no mundo para a emancipação de todos, eu transformo diferença em desigualdade. E é disso que se trata a história do Brasil, que transformou todas as diferenças em desigualdades que não foram resolvidas, e também
quando eu ouço frases como a que você disse, que eu não vou repetir porque eu morro de ódio todas as vezes, eu começo a ver que o silenciamento ele continua sendo um potente material, uma potente arma para que a gente não toque aonde precisa. E onde precisa ser tocado nesse momento, a gente precisa dizer que os indicadores de qualidade, hoje, educacionais, eles dependem, a gente trabalha com isso na ação educativa, eles dependem de avaliações participativas. A gente não pode olhar só para aquelas avaliações em escala, achando que o ranking vai definir a forma como a escola vai olhar para a sua comunidade, para a forma como o racismo se manifesta dentro daquela comunidade escolar. A gente tem que fazer autoavaliação, e isso acontece dentro de cada escola, isso acontece com cada comunidade. As comunidades que a gente tem tido contato no Brasil, quando a gente faz a aplicação dos indicadores, é sempre uma comunidade que fala que, primeiro, não existe racismo aqui dentro, existe racismo como um problema do outro, como se fosse uma entidade que baixa nas pessoas. Mas, quando você começa a ouvir as diferentes vozes das famílias, de estudantes, dos pais, emerge uma outra escola com outras necessidades de conhecimento e de pesquisa, que faz com que a transformação da escola ela parta muito mais do seu território. E, quando eu falo em território, eu estou falando território de Milton Santos, espaço da vida vivida, a vida real das pessoas. A população periférica de São Paulo tem construído há muitos anos, há muitas décadas, possibilidades de se pensar essa cidade impensável sem que a gente olhe os territórios periféricos como espaço de construção de conhecimento importante para se pensar inovação e futuro. É lá que está o futuro. É nessa experiência de você atravessar a cidade para maternar, trabalhar, construir juventude e buscar sobreviver, apesar da hostilidade com o nosso corpo e o que ele representa. Porque a sobrevivência física e simbólica das pessoas negras passa também pela possibilidade de você circular a cidade. E circular na cidade hoje tem sido muito perigoso para nós. É muito perigoso, e todo mundo sabe. O Eugênio tem filhos, ele sabe o medo que é sair na rua. A rua ainda é perigosa para a população preta. E a escola precisa falar sobre isso. Quando eu vou numa escola, principalmente nas escolas públicas das periferias, a primeira pergunta que me vem é: como é que vocês têm feito para contribuir para a sobrevivência física dos estudantes pretos e simbólica da população preta a partir dos conhecimentos que aqui circulam? Essa é a pergunta que a gente faz. A sobrevivência também faz parte dos conhecimentos que nós adquirimos ao longo dos anos de enfrentamento. Mas, para qualificar a educação hoje, essa equidade ela tem que estar presente em todas as escolhas que a escola faz. Em todos os momentos em que a gente senta, por exemplo, para construir a avaliação da qualidade, a avaliação da aprendizagem, a aprendizagem tem que ser equitativa. E, se ela é equitativa, ela não pode ser igual para todo mundo. Então, a gente tem muito apego, né? Quem é da educação tem muito apego pela igualdade, né? A gente fala de boca cheia, que aqui é o espaço da igualdade. Pois é mito. E, além de mito, é um mito muito calcado no mito da democracia racial, que a escola contribuiu muito para a sua expansão e que agora a gente precisa coletivamente superar, porque tem coisas muito mais importantes para a gente partir para a próxima luta. É isso. A Edneia mencionou os indiques. Vou aproveitar e fazer propaganda para as pessoas buscarem, quem ainda não conhece, a coleção Educação e Relações Indicador Raciais. é uma coleção que chama Educação e Relações Raciais, indicadores de qualidade na educação. Nós temos relações raciais na educação infantil, nós temos também um específico para discutir ensino fundamental,
um outro para discutir ensino médio. Então, tem indicadores de qualidade na educação, está lá no site da Ação Educativa, açãoeducativa.org.br. É livre, todo mundo pode baixar. É um material fundamental, e quase tudo que a gente precisa está ali, as referências estão ali, então a gente precisa usar e distribuir esse material muito. Obrigada por trabalhar nele por nós, Edneia. E, Eugênio, quando você fala do Jorge, né, falando dessa expectativa, né, dos 17 anos, me provoca uma dor tão profunda. Eu tenho 2 meninos negros de pele clara, e o mais velho eu não leio como um menino negro. Mas agora que ele está prestes a completar 16 anos, ele tem recebido muita informação de que, sim, ele é um menino negro. E é um terror, né, pensar nesses indicadores olhando para os nossos filhos, né, para as nossas crianças. Estava hoje mais cedo olhando dados da Guerra do Sudão, que é uma guerra invisível para nós. E no Sudão, que hoje é dos conflitos mais graves acontecendo hoje no mundo, morre mais ou menos uma pessoa a cada 30 minutos, o que é um número terrível. Mas no Brasil, morre uma pessoa negra a cada 12 minutos. É um número muito gritante, absurdo, e a gente convive com ele. E quando o movimento negro denuncia que há um genocídio em curso no Brasil, muitas vezes isso é visto como exagerado, tem um monte de questionamento, mas juridicamente é esse mesmo termo, né? E sim, a gente denuncia o genocídio negro em curso. E quando a Edneia nos diz que ela chega numa escola, principalmente numa escola pública, e pergunta como é que o que se produz aqui protege esses meninos e essas meninas, a gente está falando da sobrevivência física. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Eugênio, pensando que, muitas vezes, na escola privada, a meta é ter 50% da meninada negra. O genocídio vai continuar lá fora. Quando esse menino negro sair daqui, ele também é alvo do Estado, porque quem mata no Brasil é o Estado. É o Estado brasileiro que mata. E a gente se incomoda tanto com corrupção, né, quando, no genocídio, a gente tem a bala paga por nós, a hora da polícia paga por nós para matar as nossas e os nossos. Não vejo corrupção mais grave que essa. E, às vezes, esse debate antirracista ele fica ensimesmado num lugar que eu não tenho a menor paciência. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, Eugênio. Essa é a parte... Eu vou dar um exemplo, assim, eu não vou dar os nomes, mas é um exemplo que ele é fundante, assim. Uma discussão, né, ainda na época da pandemia, uma discussão online sobre modelos que a gente poderia seguir para tentar fazer esse enfrentamento, cada um nas suas escolas. As escolas, majoritariamente, eram todas escolas particulares, né, salvo uma escola lá. Então, e aí uma pessoa pede a palavra e fala assim, porque a gente precisa cuidar dos nossos filhos, as crianças brancas. Aí eu falei, nosso quem? Meu filho não é branco. O nós é nós branco e é antirracista. E o nós, o coletivo é o nós branco. Não, calma. Alguma coisa está errada nisso daí. Porque nem quando você vai discutir, você leva em consideração que pessoas negras estão discutindo isso há muito mais tempo que você. Você descobriu isso ontem, agora está me dizendo para dizer como é que é. Você vai me explicar como é que funciona o racismo? Você que nunca sofreu. Essa é a primeira coisa. Aí não tem a ver com lugar de fala. Isso é... quem dera fosse só o lugar de fala. Isso é uma loucura. Por que eu digo que é uma loucura? Porque há uma ideia de uma naturalização da nossa ausência. Então, se a nossa ausência já está naturalizada, o fato da gente ser exterminado é só uma consequência, porque a gente já não existe. Então, o epistemicídio, quando se fala de epistemicídio, as pessoas ficam todo doido. Se você nunca discute a partir de uma perspectiva de intelectuais negros, e no Brasil essa escola é vasta, afrodiaspórica, e essa escola é vasta, como é que você acha que a criança não vai interiorizar
a ideia de vitimalização ou de subalternização. Se todo o conhecimento é colocado num outro, e esse outro ele é distante, e esse outro nunca é você. Ou então a sistematização dos estereótipos que são racializados e que você desnaturaliza. Né? Você finge não entender o código dos estereótipos que você reforça todo dia. Então, quando você estrutura isso a partir desse lugar de conhecimento, os ambientes que são muito brancos, eles são exatamente ambientes extremamente... não é que eles são extremamente hostis, essa não é só a questão da palavra hostil ou não hostil, ele fomenta essa desigualdade. Ele fica exponenciando essa desigualdade. E aí, essa questão que é estruturante, tanto é que, assim, quando o Abdias escreve O Genocídio do Negro Brasileiro, isso é 1978. Mas, na real, essa foi a fala dele no Festac em 77, que o governo brasileiro tentou, por todas as maneiras, não deixar ele falar. E um dos trechos desse livro é falar, olha, um dos lugares onde mais se fomenta esse genocídio é na educação. Ele fala com todas as letras. Todas as letras. Porque se pensa a ideia do negro como um ativo do passado. E isso se reproduz na questão das tecnologias. O negro passa a ser, nos 2000, no final dos 90, o passado. Então, é a ideia de que o negro é o anti-avatar da tecnologia. Então, o Imperachante pode ser muito legal de estruturar como se fosse um estudo coloquial sobre impérios, não sobre tecnologia, não sobre pensar o tempo. Que a África pode ser um bom exemplo de como a miséria humana chega a esse ponto, mas nunca como Dakar é uma cidade que você pode entender o futuro. Saca? E isso daí, ele é mortal. E aí, quando isso vai, falando, Dona Maurinete, minha mãe, falava isso sempre, quando você vai somando isso, eles são em camadas. O extermínio físico começa com o desaparecimento nos campos, depois no campo de estudo, depois na questão de sentimento, depois na desumanização, até o extermínio físico. Mas antes, até chegar no extermínio físico pelo Estado, tem outros tantos extermínios que esse corpo negro, racializado, indígena, vai sendo colocado. E isso ele é fundante no processo. E como a gente sabe aqui, eu não sei se enfim, todo mundo é muita gente, né? Todo mundo é muita gente. Mas é uma questão concreta que, no nosso processo de redemocratização, uma das coisas que mais veio à tona é a ideia de que esse processo, a questão do racismo já estaria superada. Então, não tem problema discutir isso. Não tem, já superamos. A questão é discutir como a gente vai entrar na vida democrática. As diretas nunca levantou, apesar de estar fomentado pelo movimento negro, grandes exemplos do movimento negro foram fundamentais para a construção das diretas já. Ninguém fala sobre isso. Só para dar um exemplo, daqueles bem. Todo mundo sabe o papel que o Brizola teve na campanha das diretas já. Mas eu não sei se todo mundo sabe o papel do Abdias. E ele estava do lado, a foto é do lado, tá ele do lado, a foto tá os dois, ó, tipo. Todo mundo sabe do papel do Darcy Ribeiro, mas ninguém lembra do papel da Lélia. Né? É um negócio meio doido. E até agora, e isso também pensando aqui, né, na editoração, na publicação de vários livros, a gente está lendo, está tendo oportunidade de ler principalmente o pensamento afrodiaspórico, principalmente americano, dos anos 60, dos anos 70, sendo publicado e republicado e tudo, maravilha. Mas a gente continua não fazendo a relação. A gente acha que a Angela Davis criou sozinho, sem conversar com a Lélia, e as duas estavam juntas, tem foto. E ela, quando veio para o Brasil, do lado da Bianca, falou assim, o que vocês estão me perguntando sobre o feminismo negro? Vocês têm Lélia Gonzalez, ela coloca a Lélia como fundamento do pensamento do feminismo negro. No Black Feminism Thought, da Patrícia Hill Collins, o último capítulo, ela abre o empoderamento com uma citação da Sueli Carneiro. E a gente nem isso discute, isso daí é tipo só os centroavantes.
Eu só estou batendo só nos centroavantes. Imagina os outros conhecimentos que foram produzidos. Então, quando você faz isso, e você vai tirando tudo isso de uma criança negra ou de uma criança indígena, a ideia dela desaparecer é muito forte. É muito forte. Ela vai desaparecendo. É aquilo que o Baldwin fala. Vocês nunca me viram. Por isso eu aprendi tanto sobre vocês, porque eu passei o tempo inteiro observando vocês, porque vocês nunca me viram. Então eu pude observar vocês durante muito tempo, porque vocês nunca me viram. E isso é o Baldwin falando. Se o que acontece com o Baldwin, o que não acontece comigo, com meu filho, com meu primo, com todo mundo, entendeu? Então esse é o problema. Não é só a bala, né? São todas as outras coisas que passam até essa bala que tem endereço certo chegar. É isso. Eu podia ficar o dia inteiro aqui ouvindo vocês, mas nosso tempo está acabando, então eu vou fazer 2 perguntas que chegaram. E eu vou fazer as 2 de uma vez, para vocês responderem. A primeira é um pedido para aprofundar essa diferença entre bullying e racismo. E o segundo pedido é uma pergunta mais longa. As escolas de elite de São Paulo têm feito eventos de seus projetos de educação antirracistas, muitas vezes nos finais de semana. E a presença do corpo letivo é voluntária, não remunerada. O que vocês acham disso? Não deviam os professores serem remunerados para participarem como parte do currículo da escola? Vamos começar aqui pelo bullying e racismo. Tem uma questão, primeiro, conceitual. O que é bullying? Bullying é a violência sistemática e permanente impetrada por uma pessoa ou por um grupo sobre outra pessoa. É isso. É um grupo, os valentão da escola, ou um valentão só, mas é contínuo, é permanente, é sobre um indivíduo. E a palavra que pega é indivíduo. Racismo é um sistema. E é um sistema baseado numa relação hierárquica entre grupos, pessoas, populações. É hierarquia que está no meio. E é coletivo isso. Quando dentro de uma escola, uma criança, ela sofre o bullying permanente, não importa. Se essa criança, e normalmente eu nem vou falar que ela é quase sempre negra, mas quando uma criança, por função de uma questão, uma característica física ou comportamento, mas quando essa criança ela sofre o bullying, a forma como a escola lida com o bullying passa pelo fortalecimento e acolhimento daquele que é vítima do bullying, passa pela orientação, isolamento e trabalho com aquele que é o algoz. Você precisa saber qual é o grupo, você precisa saber quem é a pessoa, e você trabalha com esse grupo, você trabalha com essas pessoas, mas o foco é aquele indivíduo que tem que ser acolhido e fortalecido. Se você sofre bullying e você se fortalece num espaço protegido, você tem como ir aprendendo a reagir. Você reage. E a escola, ela cuida para que essa reação ela aconteça de uma forma acordada, trabalhada e intencional, o tempo inteiro com foco na proteção daquele indivíduo. Quando a gente trabalha com racismo, tudo isso acontece. Só tem uma questão. É coletivo o acolhimento. Você vai acolher a pessoa que sofre o racismo e você vai ter que acolher todos. Todos. Então, não tem como as pessoas utilizarem, às vezes, uma estratégia que é exclusiva do bullying para tratar caso de racismo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma criança é xingada de macaco. Todo dia está lá, macaco, 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 seu nariz é de macaco, sua cara é de macaco, seu cabelo é de macaco, você é macaco. Não importa se é uma criança, é um grupo. O que a escola faz? A escola protege aquele estudante. Normalmente, protege o estudante, chama a família de cá, chama a família de lá,
Fala, aquele que cometeu a violência, ele é trabalhado, ele vai fazer um trabalho. Ele vai fazer um trabalho antirracista, que é normalmente o que falam. Vai falar com a família dele, ele vai ficar fora da escola durante uma semana. Você tratou o racismo como bullying. Porque a grande diferença é, quando acontece um caso de racismo, você para a escola inteira. Todos participam da reação. Então, não importa todo o trabalho que você fez naquela proteção daquele indivíduo que sofreu racismo, mas todos os outros que sofreram, eles também participam do acolhimento. Então, se é numa sala, eu vou trabalhar aquela sala de aula, vai ter que se transformar numa comunidade, né? Comunidade de aprendizagem, como diz a Bell Hooks. Você vai fazer as rodas de conversa e todas as outras salas vão fazer a mesma coisa. A escola inteira vai se mobilizar, porque cada sala, cada grupo vai ter que apresentar uma proposta para resolver o problema do racismo naquele ambiente escolar. A gente não olha só para o que é mais evidente, que é o xingamento, que é a forma pejorativa de você tratar. Você não vai olhar só para aquilo, você vai olhar aquilo como ponta de um iceberg. Você cuida daquela ponta de iceberg, mas você vai ter que identificar, naquele ambiente escolar, todas as possibilidades de reagir ao racismo que já está lá, porque o xingamento ele acontece quando o ambiente é permissivo, quando se permite que aquilo aconteça. Então, a reação também precisa ser com a mesma medida e precisa ser coletivo. As famílias negras têm exigido isso de todas as escolas. Porque não adianta você chegar para uma família negra cujo filho sofreu racismo e falar, olha, ele já foi afastado durante uma semana, nós já falamos com os pais. Isso não resolve em caso de racismo. E tem uma outra questão que a gente precisa olhar com muita seriedade. Quando a gente fala que precisa se fazer esse trabalho, é permanentemente feito esse trabalho. Não é no evento. As famílias negras, com certeza, estão muito mais exigentes. E tem que ser, porque nós somos de excelência. A nossa educação é de excelência. E educação de excelência construída pelo movimento negro não admite que você trate superficialmente um trauma que pode atravessar mais do que uma vida, atravessa uma geração. Uma outra questão que está ligada a essa leitura de bullying, essa diferença de racismo, é que crianças negras, jovens negros na escola, normalmente sofrem a dupla violência do bullying e do racismo. Porque se falam que o meu cabelo é de Bombril, que é isso e que é aquilo, você está falando de uma característica física minha, mas você está falando de uma característica física minha e de todos os outros. Então, você não está falando só do meu corpo. Essa é a atitude que a escola precisa ter. Essa característica física, que fica ali falando, tentando tratar como de forma violenta, essa característica tem a ver, com certeza, com bullying. A atitude é de bullying. Mas o embasamento é racista. Porque o xingamento que eu recebo, nenhuma criança, nenhuma jovem branca vai receber. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, gente, porque se você não vê esse caráter duplo, quem resolve isso é a criança sozinha. É a criança sozinha que lida. É muito comum a gente encontrar crianças negras que sofrem a dupla violência de bullying, de racismo, falando, eu não quero que fale. Normalmente, quem faz a denúncia de um caso de racismo não é a própria criança que recebeu o racismo, é a amiga, é o amigo. Por quê? Porque é muito doloroso. E, às vezes, você só quer que acabe. Você só quer que pare. E você acha que, se você levar para a escola, não há confiança
de que aquele ambiente escolar vai tratar daquela dimensão. Porque quando você sai da escola, você continua sendo negro. Você não é negro só dentro da escola. Você vai continuar sendo negro em todos os lugares. E a população branca, a comunidade branca daquela unidade escolar, que é muito interessante a gente ver. Você que é branco, quantas vezes perguntaram qual é a sua raça? Quantas vezes? Porque acho que isso é coisa de preto. Então, comece a pensar por aí. Quando a gente fala em autodeclaração, a gente está falando em autodeclaração de negro. Qual é a autodeclaração do branco? Enquanto a gente não pensar de forma racializada como as relações acontecem no nosso país, fica muito difícil a gente resolver. Fica muito. O Eugênio falou uma coisa que é importantíssima, que é essa questão do apagamento. Do apagamento. Acharam que a gente. Não preveram que a gente ia sobreviver. Não preveram. Acharam que a gente ia ser. Nós somos um problema, né? Então, o problema do negro ia ser resolvido com apagamento, com mestiçagem. Era assim que era para ser tratado, só que não. Então, a gente precisa construir também relações que deem conta da nossa presença, das implicações do nosso protagonismo para construir educação de qualidade. Aonde tem pessoas negras e onde também tem pouco. Nós não precisamos estar fisicamente presentes para que o racismo aconteça. Racismo não é um problema de preto, gente. É um problema seríssimo de um país que não conseguiu ainda pensar sua história a partir da resistência às opressões. Então, a gente vai ter que resolver essa história. A outra pergunta, que eu já nem lembro qual é... A história do professor. Gente, currículo é dimensão do fazer pedagógico. É trabalho. É trabalho. Se vai acontecer uma reunião para pensar o currículo, o aprimoramento do currículo faz parte do trabalho e tem que ser pago. É isso. Simples assim. Faz parte do investimento que a escola está fazendo para aprimorar o que ela oferece enquanto educação. Portanto, todos os agentes envolvidos nisso, todos os profissionais, claro que tem que ser remunerado, gente. Isso não se discute. Não é um trabalho à parte, não é um trabalho voluntário. Pensar na educação antirracista como voluntarismo é você tratar um grande problema de qualidade da educação como um problema das pessoas e não da instituição. Então, é ação institucional e tem que ser paga como tal. Só isso. Bianca, eu posso só falar uma palavrinha sobre essa história do bullying e racismo? Que me lembrando aqui das situações quando eu passei, e eu também, quando os meus filhos passaram, outras crianças passaram, tem uma coisa também que é o seguinte, a Eugênia fala muito na estrutura, porque o racismo ele é estrutural, ele é sistêmico. E as pessoas, elas existem em outras categorias também de pertencimento. Então, por exemplo, uma criança negra, trans, ela sofre racismo e sofre transfobia. Ela não deixa de sofrer racismo porque ela é trans. Entendeu? Se ela é mulher, ela sofre o sexismo e o racismo. Se ela é mulher negra e periférica, ela sofre o território, sofre o racismo e sofre o sexismo. Se ela é uma criança negra, trans, entendeu? De classe média alta, ela também vai sofrer. E a gente não acha que isso é racismo. Só que a forma de organização, ela é a forma de organização do racismo. Ela utiliza os mesmos procedimentos do racismo e ela, como diria o Gessé, é o chamado racismo cultural. Ela culturaliza o racismo. E aí você não enxerga. Você acha que isso não está associado. E aí, esse bullying, ele é uma boa solução para individualizar, como se fosse uma ideia de uma perversão do agressor e a fragilidade do agressivo. Só que ele só acontece quando a comunidade é permissiva
a essa atitude. Quando isso daí, o que não é dito, ele é praticado off records, entendeu? Ele é praticado. E isso daí, ele é muito sério de desmanchar, porque a tendência, e eu volto mesmo a essa... Quando os ambientes são majoritariamente brancos, a tendência, e isso é uma coisa que eu realmente... A solidariedade da branquitude é um negócio impressionante, é realmente impressionante. Só como pai que eu comecei a perceber o quão impressionante é. Rapidamente, se adota 200 procedimentos para acolher quem agride, porque precisa disso, porque precisa daquilo, porque não pode discutir desse jeito, porque tem um processo de formação, tem a criança, tem isso, tem não sei o que lá. Aí tem 200 pessoas que opinam, é que nem técnico de futebol. Tem gente que entende, tem gente que não entende, tem gente que só tem opinião, tem gente que nem tem opinião e também está dando opinião. Tem uma leva de conhecimento de como acolher e por que acolher o agressor, e normalmente esse é o gênero masculino, mas não exclusivamente, mas é uma solidariedade branca. Que, na real, sempre fala assim, não, mas é que não, o meu filho, a minha filha, não, jamais. Isso aqui em casa, isso acontece, meu Deus, eu não sei como é que isso aconteceu. Como você não sabe como é que isso aconteceu? Você não convive com nenhuma pessoa negra, a não ser seus empregados. Você não tem nenhuma dimensão de racialização, nenhum tipo de debate que você acha que o racismo não existe ou ele não é relevante para ser discutido. E aí seu filho está começando a praticar atos racistas sistemáticos, que você faz sistematicamente também, em outras situações, disfarçado de estrutura cultural, e você acha que a molecada não vai ser racista como? A regra é o racismo. A regra é o racismo. Ele se impõe. E quando o ambiente ele não acolhe essa perspectiva de existência e começa a entender isso, não... Estou falando isso porque é muito difícil, porque na escola isso é condensado, porque é muita criança junto, durante muito tempo, com muitas, e tem outros vetores que falam sobre isso. Mas quando você faz isso, e o caso acontece, e a sua reação não, a comunidade não tem nada a ver com isso. Isso é um caso individualizado, ele é indivíduo para indivíduo, é quase como se fosse um drama. É o personagem e outro personagem. Né? Isso ele é muito complexo, porque... No fundo, você está avisando para toda uma comunidade que, sim, ela vai sofrer e ela não vai ser defendida. Porque quando acontece um caso de racismo, um caso de transfobia, um caso de homofobia, um caso vertical assim, todas as outras pessoas que não passaram pelo ato em si se sentem completamente desamparadas. Mesmo que você nem estude naquela escola. O efeito é muito avassalador, entendeu? Então, era só esse ponto que eu queria colocar, ouvindo a Edneia. Agradeço tanto a vocês. Foi tão bom ouvi-los. A gente não vai ter autógrafo na 2 Pontos, isso não foi organizado, mas caso alguém tenha os livros e queira autógrafos pelo caminho, pode. Agradecer demais, Paulo, toda a equipe aqui da organização da feira, que está muito linda. Agradecer muito a presença de vocês também. Agradecer a quem está acompanhando à distância e vai seguir acompanhando. E agradecer principalmente a Edneia, Eugênio. Sempre uma honra estar perto de vocês. Aprendo demais. Obrigada. Obrigado, Bianca. Obrigado, Edneia e Edneia e Eugênio, pelo... importantíssimo debate. Eu queria lembrar que a Edneia tem o prefácio do livro da Bell Hooks, nada menos que isso, para palmas. E o livro dela está aqui na CPL, que é a Câmara Periférica do Livro, que é um dispositor que está ali do outro lado, né? É o stand 46, e está integrado aqui na nossa programação, inclusive como uma parte de uma ação de integração de editores periféricos e que a gente faz questão, desde a primeira edição, estão presentes com muito orgulho da nossa parte. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Valeu. Palmas. Lembrando que a gente vai prosseguir aqui na nossa programação, nós vamos ter debates sobre bibliotecas, o seminário de livro, leitura, literatura e bibliotecas, que é também uma ação nossa aqui para poder pensar o lugar do livro
nesse espaço tão importante que é a biblioteca, um espaço de educação e de vida comunitária. Então, logo mais começa esse debate, às 5 horas, é isso? Gente, Próximo? eu vou levar essa caneca porque eu fiquei apaixonada por ela. E 4h30. E aí convido vocês também a participar, quem for professor, do nosso clube de professores. A gente tem um cadastramento para os professores. Quem for professor se cadastra no site da 451 e ganha benefícios dos expositores, ganha